Este é o canal contando as minhas e outras histórias que eu me propus criar no Facebook, no YouTube, para desenvolver uma temática relativa à minha existência terrestre, digamos assim, e voltada para os primórdios dela, no caso a minha infância, a seguir a minha adolescência, né? Então, vamos dando seguimento aí aos causos. E, por exemplo, o período que eu vivi em Anchieta, de 64 até 70, mas logo mudei para Ricardo Albuquerque, mas aquilo ali no final representa a mesma coisa, Ricardo, Anchieta, até porque eu vivia de lá para cá, de cá para lá, né? E o bairro, ele tinha muitas peculiaridades, principalmente naquela pequena região que eu morei ali, quase beirando o antigo estado do Rio, né? E havia ali a existência de dois curtumes. Um era do seu Walter, aquele da vacaria que eu já falei, que tinham 6 ou 8 vacas num pasto que era o terreno dele voltado para 4 ruas, bem de frente de onde nós morávamos, lá na Moraes Pinheiro. E o outro era mais um caminho de Olinda, na beira do rio. É, era até maior um pouco do que o do seu Walter. O do seu Walter era de couro de jacaré, né? Mas ele ficava também na beira do rio, haja vista que o rio fazia uma curva ali naquela área. E então eu cheguei a entrar lá algumas vezes, poucas, né? Até porque o dono lá, ele era meio irascível, como se diz, né? Então, a minha mãe, por exemplo, tinha o costume de fazer as compras lá em Olinda. Talvez a distância de Olinda para a nossa casa era a mesma da nossa casa para Anchieta, da estação ali, né? Mas o comércio de Olinda me parecia mais graúdo. E a minha mãe se acostumou com aquilo lá. É engraçado que um dia ela andando na rua principal lá de Olinda, Salgado Filho, ela cruzou com uma mulher, mais velha do que ela um pouco, e eles se olharam, né? Mas não chegaram a se reconhecer de imediato, pelo menos da parte da outra com a minha mãe. Mas minha mãe seguiu com aquele pensamento de que conhecia aquela pessoa. E voltaram-se e encontraram-se novamente. E qual não foi a surpresa? Ambas eram lá de Lagarto, Sergipe. Dona Pureza, era já uma senhora, né? Então, poxa vida, a alegria foi muita. E a partir daí, ela começou a frequentar lá a nossa casa, né? E o Olinda, por exemplo, que já era estado do Rio em relação ao estado do Guanabara, tinha uma outra peculiaridade. Naquela época o jogo do bicho era como é que diz, caramba? Era permitido, inclusive havia lojas de jogar no bicho. Eles não permitiam que menores entrassem ali, né? Mas tínhamos vizinhos que eram costumeiros de jogar no bicho e eles iam para lá, né? Então, a, a, a feira, por exemplo, de Olinda, também era muito movimentada. E o que aconteceu? Eu, garoto, meus 15 anos, já sempre buscando defender algum para sobrevivência, digamos assim, eu instituí fazer carreto ali. Fiz um carrinho de rolimã e fui para lá. No início é sempre mais difícil, mas depois que eu me acostumei, comecei a conhecer o pessoal, aí eu já nem me dava ao trabalho de procurar mais ninguém.
as senhoras vinham me pegar ali para levar caramba, hoje eu estou meio cansado, hein? As compras em suas casas e eu já saía na frente, pegava o dinheiro na volta, né? E esse dinheirinho, ele me ajudou a inteirar a minha mensalidade lá da escola, porque o nosso amigo Mário lá da Penha, ele, caramba, foi uma pessoa que nos ajudou pra caramba, e nesse aspecto também. Mas eu pegava o dinheiro que eu fazia ali e comprava coisa. Por exemplo, eu comprava tecido e tinha a dona Alzira, que era a nossa amiga, grande amiga, ela hoje está lá em Florianópolis. E ela não chegava a ser uma costureira, né? Mas ela sabia costurar. E então ela se ofereceu para me fazer roupa quando eu quisesse. E assim fez. Uma calça, por exemplo, eu me lembro que ela me costurou. Mas camisas ela fez várias, né? E era interessante porque, caramba, era tudo doméstico. Não é mesmo? Eu dei uma anotada aqui nos negócios para não perder o fio da meada, mas eu confesso que estou meio perdido por aqui. E lá em Olinda, por exemplo, tinha um cinema. Era até um bom cinema para o local que era, no caso, digamos assim. E eu, malandramente, digamos, fiz amizade com um dos porteiros lá. E quando eu queria assistir filme, ia lá e dava um papo a ele e ele permitia eu entrar. Mas eu e mais outros colegas, com muita frequência, diga-se, passávamos carona na maior cara de pau ali. Ficava ali naquela disfarçada e quando o cara bobeava, ia um. E na sequência ia outro. No máximo uns 3, né? Porque também não dá para se abusar. E nessa mesma rua tinha um camelô que vendia revistas usadas, gibis, e eu tornei-me um aficionado pelo estar de bolsilivros. Eram livros de uns 12 por 8 de tamanho, né? Mais ou menos umas 100 folhas, mas era só letras, não tinha figuras. E eu me acostumei a ler 2 tipos deles, um de bang bang, faroeste, e o outro de espionagem. O bang bang que eu mais lia era de um autor chamado Marcial Lafuente Stefania. E o do espionagem tinha uma personagem muito famosa na época chamada Brigitte o quê? Brigitte... Ih, rapaz... Brigitte Monfort, salvo erro. E então me acostumei com aquilo e todo o dinheirinho que dava sopa eu comprava, a ponto de encher uma mala em casa, né? Enchi uma mala. E o meu pai, na parte traseira da casa, ele fez lá bem um anexo, né? Tipo barracão. E na parte de cima eu peguei, tinha umas travessas, né? Botei umas tábuas tipo porta usada por cima, puxei até um rabicho de luz e eu frequentemente vivia ali, lendo, e cansei de me esconder da minha mãe, por exemplo, muitas vezes. Mas ela devia saber que eu estava ali, mas chamava, eu não respondia, ficava ali na minha, quietinho, calado, né? Mas eu li muito bolsa-livro. Então, ocorreu até 2 fatos interessantes na minha história escolar. Eu estava ou no 4º ano ginasial ou no 1º científico. Era aula de português, o professor se chamava Cláudio. Então ele perguntou lá, de repente, se alguém saberia dizer o que era nenhures, né? Eu associei
aquele termo a um outro que eu havia lido num gibi do Cavaleiro Negro, que eu lia muito gibi, né? E aí eu catuquei o cara do meu lado, que eu sempre fui assim, um tanto quanto inibido, digamos assim, naquela época, de garoto, até mesmo rapaz. Depois que eu vim me soltar, já homem feito. Então eu catuquei o cara do lado e falei para ele, aí cara, diz que é em nenhum lugar, nenhum lugar. O cara me catucou também, e eu não vou falar nada não, fala você, fala você, fala. Aí ficamos naquele, fala, não fala, fala. O professor percebeu e aproximou-se, aí veio até nós. Aí o cara me entregou, o cara falou pro professor, ó, ele está falando aqui que sabe. Aí ele virou-se para mim, e aí você sabe? Eu sempre meio fechado, né? Tentei negar ali, tentei me excusar daquilo, mas ele insistiu tanto. Aí eu falei, é em nenhum lugar? Aí ele, puxa rapaz, como é que você sabe? Como é que acertou? Falei, ah não, agora não, isso eu não vou falar pro senhor não. Pô, pra quê? Foi outro diz, não diz, diz, não diz, diz, não diz. E ele, por fim, ele me arrumou um ponto para minha nota lá. Eu, sem alternativa, falei para ele que eu fui começar a contar, né? Não, sabe como é que foi? Eu um dia estava em casa lendo um gibi do Cavaleiro Negro. Rapaz, quando eu acabei de pronunciar o Cavaleiro Negro, a turma caiu na gargalhada, né? Aquilo ali durou no mínimo uns 5 minutos de gargalhada. E a partir dali, pelo menos durante um mês, eu fiquei sendo chamado na escola de Cavaleiro Negro. Brincadeira, né? Porque eu sempre, desde de garoto, sempre gostei muito de ler. Então eu pegava carona também em umas revistas usadas da madrinha do meu irmão, Dona Carmen. E ela trocava comigo também, porque ela sempre, todo dia estava lá em casa, nós morávamos um do lado do outro, só que ela numa excelente casa e nós na vila ali, aquela cabeça de porco ali, como se diz. Então, aliás, o nome era um tanto quanto ruim, chamava-se Buraco Quente. Todo mundo na rua ali conhecia o buraco quente. Mas é aquele detalhe, né? Não tem coisa que a gente não tem, nem alternativa, não tem nem para onde correr. Nós corremos, conseguimos sair fora e fomos os últimos a sair dali daquele terreno quando eles resolveram quebrar tudo, né? Só ficamos lá durante um tempo que eu não sei precisar. E um dia desses, um colega do meu pai na obra o chamou e disse, olha, vai lá na Vila Cruzeiro, onde eu moro, eu vou arrumar um lugar para você morar. E assim se deu, nós fomos lá, era um sábado, um sol embaçado, um dia embaçado também. Mas resumindo, nunca mais eu esqueci desse episódio. Quando nós vínhamos saindo, o meu pai virou-se para nós e disse assim, olha, nós não iremos morar aqui. Eu não me lembro quais foram as reações minhas, ou da minha mãe, ou dos meus irmãos, mas foi uma maravilha não ir morar ali. E naquela época, as favelas não eram tão barras pesadas quanto são hoje, né? E com esse acontecimento, nós fomos morar lá em Anchieta, para maravilhar a minha vida, né? Porque era um local ruralizado, digamos assim, e eu sempre tive forte identificação com isso. Então o que aconteceu? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Então fomos bater lá em Anchieta e por lá ficamos quase que até 1988, né? Quando meu irmão comprou a casa dele lá em Jacarepaguá e levou meu pai e minha mãe. E eu até fui para lá um tempo, mas depois saí fora. Me juntei a Geni e a Madame e pronto, acabou. Saímos fora lá do Ricardo de Albuquerque, mas eu gostava muito dali, sabe? Apesar que era um local atrasado. Hoje, por exemplo, aquela área toda ali transformou-se em favela. E perigosa, periculosa no caso, né?
Mas é isso aí, vida que segue, e a minha vai seguindo, eu conto que a de vocês também, num bom sentido, de uma boa forma. E até a próxima. Até a próxima. Ô, caramba. Hoje eu tô malzinho, hein? Peço até desculpa a vocês. Até o próximo tópico. Aquele abraço para todos.